Estamos de volta aqui a mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025. E como a gente já mencionou aqui nesse mesmo estúdio, a importância de buscar qualidade na saúde, como também lutar pelo direito do autista. Por isso que a gente convidou a doutora advogada Tatiane Salles para uma entrevista de Campina Grande. Obrigado Paraíba. Paraíba, né? Muito Isso. obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente no nosso estúdio, trazendo informações relevantes, né, para os pais autistas que tanto lutam, né, pelos seus direitos, para que sejam respeitados. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho perfeito e essa possibilidade da gente levar esse conhecimento que é mais específico para o público geral. Com Agradeço a certeza. oportunidade. Eu que agradeço a confiança de estar aqui com a gente, Obrigada. tá bom? E parabéns também pelo trabalho, pelo que a gente já conversou nos bastidores. A gente sabe que um pai, uma mãe, quando tem um problema de saúde, ele sempre quer dar o melhor para o seu Sim, filho, né? sim, E é muito sim. triste quando chega ali, por exemplo, ou no plano de saúde, ou de repente a gente vê que os direitos não estão sendo respeitados. O que Sim, que você acha? Como que o Brasil está nesse sentido? Você acha que sim. está avançando? Está avançado em comparação no passado? Em que pé que a gente se encontra hoje na questão do direito ao paciente TEA? Sim. Hoje a gente escuta falar muito sobre o autismo, é um tema que é mais recorrente, que é mais presente, até parece muitas vezes que teve aquele boom, né? A gente Sim, sempre ouviu falar que existem esse espectro, que é um conjunto, né, de pessoas com situações, com condições diferentes, só que ultimamente acontece que tem muitos mais diagnósticos, porque outras doenças começaram a entrar nesse conjunto de espectro, né, chamado autismo, então tem um número maior de pessoas sendo diagnosticadas, profissionais cada vez procurando mais conhecimento nessa área, o que traz essa capacitação para que esse nome autismo se torne cada vez mais comum. E aí o primeiro passo que eu acredito e defendo é o conhecimento, buscar, sim, né? Quando se recebe esse diagnóstico, normalmente é um susto, é um choque, sim. você está ali com uma criança, muitas vezes, às vezes não com ainda criança, já adulto, adolescente, recebe aquele impacto do diagnóstico. E aí eu defendo sempre que o primeiro passo é buscar entender, né? Conhecer o que é autismo, em que lugar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto se encontra dentro desse conjunto, dentro desse espectro, e a partir desse conhecimento ir atrás daquilo que já lhe é garantido por lei, que são os direitos, né? Sempre Sim, que a gente fala de autismo, a gente fala de um conjunto de direitos que está relacionado ao direito do deficiente. O autismo não é uma doença, porque doença é aquilo que a gente tem, de repente faz um tratamento, medicação e se cura. Com o autismo é diferente. O autismo é uma condição em que a pessoa já nasce com ela e vai morrer com ela. É uma condição que acompanha a pessoa durante toda a vida. Então, tem um conjunto de leis que garante, que protege esse grupo de pessoas. Então, o primeiro passo, de repente, é olhar para esse diagnóstico com esses olhos. O que é que isso aqui traz junto com o peso, junto com a responsabilidade, né? Junto com essa diferença agora de vida daqui para frente. Olhar como é que eu vou viver, como é que eu vou auxiliar a pessoa que tem TEA daqui para frente, reconhecendo, trazendo para si tanto o que a doença, o conjunto de características traz, como os direitos que acompanham quem recebe esse diagnóstico. e quando que começam os problemas de direitos sendo violados? Cara, em todos os lugares, Todos os momentos? Por em exemplo, as várias reclamações, situações, começa lá na maternidade, por exemplo? sim, como ainda existe um desconhecimento sobre o que é a TEA, sobre o que é o autismo, existe ainda uma barreira. Né? A gente costuma dizer que é de comum conhecimento que tratar todo mundo igual, só que aqueles que são diferentes precisam de um tratamento diferenciado. Sim. E isso muitas vezes é visto como uma injustiça, como um privilégio, que não é bem assim. Acontece Ah, muitas vezes dos entendi. pais sofrerem preconceito Do porque outro lado, aqueles pais do que têm os outro seus filhos lado, que não têm problema, eles falam: "Ah, por que estão exatamente. favorecendo ele e eu não?" Exatamente. E aí Entende? acontece, muitos pais já referiram de ouvir tipo assim: "Ah, então é fácil, né, a criança é autismo, então tá tudo pronto, então vai ter sempre preferência". E sim, vai ter preferência, o autismo traz essa característica de ter atendimento preferencial em escola, supermercado, igreja, repartições públicas, é um dos direitos que o autismo tem, justamente para proteger essa situação, Entendi. desse primeiro embate em escolas,
em hospitais, em todos os lugares em que o autismo se apresenta com uma dificuldade de contato com o mundo externo, ele precisa ser atendido primeiro. Então, esse direito de prioridade é, de repente, um dos principais óbices que a família encontra quando está aí no mundo, né? Em todos os Sim. lugares que são E no públicos. caso da escola, uma escola pode recusar a matrícula de uma criança? Uma escola não pode recusar a matrícula de criança, independentemente do número de crianças que tenha na escola e independentemente do número de autistas que já estão matriculados. Esse é um direito que poucas pessoas conhecem. Às vezes, Eles colocam restrições, né? a escola prefere, muitas vezes, que crie uma imagem de que não é tão boa para crianças com autismo. Por quê? Isso afasta famílias que estão nessas condições buscando escolas especializadas, porque é um custo, né? É mais Sim, custoso para a escola, muitas vezes, sim. manter um número maior, porque a criança ela vai ter direito a um acompanhante que é A escola individualizado. pode cobrar um pouco a mais por um Não serviço pode cobrar diferente? nada a mais, nem recusar a matrícula e nem cobrar nada. Então, quando a criança tem a necessidade de um acompanhante, quem vai garantir é o município, é o estado, não é a escola quem vai custear, tampouco a família. Mas você acha que essa legislação, de repente, ela poderia ser ajustada para ver o lado do empresário, que é o dono da Sim, escola? Porque às vezes o sim, problema está ali, né? Às vezes o sim, problema é que não foi resolvido lá atrás, alguém que deveria estar sim. financiando essa questão Não é onde está. acaba acarretando problemas para o Sim. empresário, dono de escola, para a mãe de um autista. Sim, e isso é justo. Inclusive, a Sim, gente também tem essa luta, só que não pode nunca terminar com a responsabilidade nas mãos sim. daquele que está ali para ter um problema Sempre a gente tem que solucionado. trabalhar em cima dos mais vulneráveis, né, então esse é o Exatamente. ponto, né. E aí, para fugir desse jogo de batata quente, em que um Um joga para o joga para o outro, outro. é importante que tanto o familiar quanto o próprio autista, já adolescente e adulto, conheça esse direito. Não se pode ter uma matrícula negada, não se pode ter um custo maior, supervalorizado por conta dessa condição. Entendi. E o que que é CIPTEA? Você tem uma carteira que identifica que aquela pessoa tem uma certa deficiência. No CIPTE, especificamente, é somente para o É um grupo de cartão de autismo. É identificação. uma carteirinha. A criança anda com ela, fica com O a mãe, adolescente anda com é um ela. qualquer É a local que ela tiver identidade. A carteira em si, identidade, ela não gera nenhum direito, mas gera é como se fosse assim: ó, aqui eu tenho um diagnóstico, eu para tenho uma comprovar de que ela confirmação tem que aqueles comprova que tem direitos. aqueles direitos. Então, isso faz com que se evite esse atrito de estar explicando o tempo todo, de estar Tá, repetindo a mesma coisa. Quando você sim. está com aquela carteirinha, já está ali, é sério, a criança já foi diagnosticada, então ela sim tem esse E é fácil direito. de tirar essa carteirinha? Ela consegue ser tirada, inclusive, de forma online, ela é de ordem nacional e assim que a mãe tem um diagnóstico, é importante que já dê esse primeiro passo. Você Já acha que a busque sociedade isso. hoje está informada sobre a existência dessa Ainda carteirinha? não. Os próprios pais relatam que quando vão tirar essa carteira, muitas vezes outros profissionais, os Não funcionários, estão não estão informados? informados, não conseguem trazer esse direcionamento de forma objetiva pelo desconhecimento. E quais os canais que você acha que seriam mais efetivos para divulgar a emissão dessa carteirinha? É importante a gente entender que o autismo ele está em todos os grupos sociais. Então, tudo que for de grande massa, seja Sim. rádio, seja televisão, na própria internet, todos os canais em que se puder trazer de forma tranquila, de forma fácil, de fácil entendimento, a divulgação do que é TEA, do que é autismo e todos esses direitos, Então, olha, nós trazendo isso para temos o público geral. então a gente assume agora esse compromisso, já que nós temos um Confcast que tá aberto ao público, né, tá Sim, tanto no YouTube, tá também no Spotify. Então você que tem um filho autista, né, procure saber, né, na sua região. Lá na região de Campina Grande temos essa profissional que está fazendo essa campanha de estar informando a sociedade sobre a existência dessa carteirinha, que é uma carteirinha de identificação. Então, se você não sabe sobre o que é a CIPTEA, né, que é CIPTEA, isso. não é isso? Se informe, porque isso é um benefício. Sim, E, assim, eu acho que é até bom, né? Às vezes é desgastante toda hora ter que falar dos direitos, repetindo ter a que estar mesma repetindo. É coisa. cansativo para a mãe, né? Sim, Então é muito sim. mais prático ter uma carteirinha que ela ajuda a auxiliar. Sim, que já é reconhecida, né, é um direito que já foi Sim, adquirido. Então, já que está sim. aí, que já está acessível, que se busca, é gratuito, é de nível nacional, é fácil de conseguir, quem tem diagnóstico consegue tirar com certa tranquilidade, então é realmente ir atrás disso. E outro problema recorrente que a gente entende que acontece é a questão das negativas por parte dos planos de saúde. O que você me Sim. diria sobre isso? Em relação ao plano de saúde, é importante, que a família entenda que o plano de saúde ele precisa custear todos os tratamentos que forem indicados
pelo médico. Então o laudo médico ele é essencial e é muito importante que esse laudo médico seja muito bem feito, muito bem elaborado, trazendo todos os dados que aquela criança tem, tanto em relação ao histórico, quanto às próprias necessidades, que são específicas e individuais. E aí, diante desse laudo médico bem feito, bem elaborado, o plano de saúde ele é obrigado a cumprir conforme a prescrição. Então, o plano não pode, por exemplo, limitar quantas sessões de determinado tratamento, seja fono, psicólogo, Não TO. pode limitar. O plano de saúde Muitos não deles estão pode limitando, limitar. né? É a primeira resposta, costuma ser essa. O plano dá a negativa, e Ah, que aí tem a gente. limite por tantos vezes ao mês. Exatamente, e não pode. É de Não acordo com pode. a necessidade Isso de está na cada ANS, na indivíduo. Agência Nacional de Saúde. Está legalizado na lei da própria lei da deficiência também. Então, assim, o plano de saúde, ele tem esse compromisso de, a partir do momento que aquela criança está coberta pelo plano, vai estar coberto tudo que ela necessita, que estiver relacionado à saúde. E se houver uma negativa, o que, que o pai deve fazer? Buscar amparo judicial. Então, é importante que os pais tenham sempre isso em mente, registrar tudo que se for fazer em relação ao plano de saúde, em relação à escola, precisa estar registrado. Seja através de e-mail, de ligação, de foto, de vídeo. Hoje em dia a gente tem celular em mãos o tempo todo. E vocês Então, procuram. documentar, né? Quando Entendi. a gente Ah, precisa documentar primeiro passo. documentar, porque quando a gente precisa, de repente, de uma intervenção judicial, a gente precisa comprovar tudo aquilo que é trazido. Sim, Todas as informações que foram trazidas precisam constar de alguma forma material. sim. Então a gente não só fala, não é só contar a história, tem que comprovar tudo que Tem vai que ser comprovar. ali Isso é muito solicitado. importante. O documento. Sim, Se documentar, tem documentar. que provar a questão da recusa, né? Exatamente. Então, é guardar os contratos de contrato de Comprovantes dos saúde, gastos que se tem os com aquela gastos, criança. comprovantes. E outro ponto que você me lembrou que é bem importante é lembrar que a recusa ela não sempre vai ser expressa. Às vezes a demora em responder já é uma recusa. Marcar uma Ah, tem um terapia, prazo, então, existe para um ter prazo. uma resposta. Sim, quando você solicita, por exemplo, que seja agendado, que seja marcada uma terapia, até quando essa empresa, essa clínica, vai trazer essa resposta? Porque Entendo. não responder também é uma É uma recusa, forma de falar não, né? é uma forma de É mais falar fácil não. falar não responder. Exato, Não perfeito. gera responsabilidade. Marcar uma consulta de um psicólogo para daqui a 3 meses é dizer que naquela clínica não há vaga, é uma negativa, E sobre esse entende? laudo que se existe, né, que deve ser renovado, me explica melhor sobre isso. Pois é, o autismo não é doença, então não tem data de validade. Por ser uma deficiência que a pessoa adquiriu desde o nascimento e vai continuar com ela, o autismo ele não tem esse prazo de validade. O diagnóstico também não. Tá, Então, uma vez diagnosticado com autismo, aquela pessoa, aquele indivíduo vai ter autismo durante toda a vida. No entanto, alguns órgãos, inclusive muitas vezes a própria justiça, exige, solicita que exista uma referência. Então não vai ser o laudo ele não tem validade, mas de repente uma referência de como está sendo aquele tratamento naquele momento, qual a situação, um relatório que esteja atualizado. tá. Para a justiça é importante que tenha ali um prazo de pelo menos 6 meses. Então não o diagnóstico que vai ser renovado, o diagnóstico é só aquele, mas relatórios periódicos que estejam É saber a atualizados. situação, como que tá, que Como grau está que aquela tá. criança, exato. Porque às Como é vezes que está? tem diferenças, né, sobre o Sim, estágio, o nível. exatamente. Vai fazendo tratamento, às vezes aumenta a necessidade ou diminui essa necessidade e precisa que todos os profissionais estejam amparados numa situação que é real, e por isso temporal. E no caso, quando o autista se torna maior de idade, se perde os Sim. direitos? A família nem o autismo perde direitos. No entanto, existe uma maneira de que os pais, porque assim, quando uma pessoa completa 18 anos, ela passa a ter capacidades, né? Quando existe essa deficiência, essa capacidade não é mais total. Então a família tem um amparo judicial chamado curatela em que começa a Como que responder. chama o É a curatela. curatela? É uma ordem judicial de proteção para aquela pessoa que não pode responder sozinha. Tá, Não pode responder por si, para fazer negociações, para sim, mexer com dinheiro, com abrir conta em banco, vender, negociar. Então a curatela ela protege quem é curatelado. Não vai entendi. tirar dela nenhum direito, mas vai trazer um respaldo para que nessas decisões mais importantes, principalmente patrimoniais, ela faça de forma assistida, né? Precisa dessa curatela. Então completou 18 anos, continua com a necessidade maior de assistência, busca aí uma ajuda judicial para ter essa curatela. E o que que é BPC? É Me um benefício É um que é benefício? pago é o próprio Estado quem paga um salário mínimo para aquelas famílias que precisam desse amparo financeiro. Então é um Entendi. benefício garantido para quem tem autismo, desde que aquela família esteja numa situação de vulnerabilidade econômica. Sim. Então não basta ser autismo, não basta ter autismo, precisa que tenha também essa vulnerabilidade.
em média, até meio salário por cada pessoa que mora na casa. Entende? Então, quando se tem essas 2 condições, essa pessoa, essa família tem direito a buscar esse benefício. Enfim, né, tem muitos São direitos, né, muitos tem desconto direitos. de ICMS, IPI, então Exato. todo tipo tem que buscar a informação de um profissional que Sim, conhece e que possa defender, né. Por exato. isso a gente indica a doutora, né, na sua região. Pode passar para o seu público, então, seu Instagram, os contatos, de como eles podem entrar em contato contigo. Vou fazer. Obrigada, viu. Tá bom? Qual que é o seu Instagram? É Tatiana, Tathiana, Sales Advocacia. E qual que é o contato de vocês, para entrar em contato pelo WhatsApp? É 879-8846-4166. É o número do Excelente. WhatsApp. Doutora, parabéns pelo trabalho que você está Eu fazendo, muito agradeço. bem, excelente. E com certeza os direitos dos seus clientes ali estão garantidos, né? Pelo grau de informação que a doutora tem e pela dedicação que você tem em defender os direitos dos seus pacientes. Eu Parabéns, agradeço tá? mais uma vez. E assim a gente finaliza mais uma entrevista aqui no Conficast, o podcast do Espectro 2025.